de engano. Crianças muito pequenas já podem ter colesterol e triglicerídeos aumentados. É um problema que vem crescendo de modo alarmante, especialmente nas crianças que apresentam aí excesso de peso, porque na maioria das vezes o aumento do colesterol está ligado à alimentação inadequada. Por isso a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Leonice Almeida, que vai dar dicas pra gente aí, né, de como lá em casa manter essa alimentação saudável das crianças, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente sabe que as crianças, elas têm certa resistência, né, em comer verduras e frutas e adoram aí alimentos industrializados. E eu sei que lá em casa todo mundo tem problema com as crianças por causa disso, né? Precisa ter cuidado, porque como a reportagem mostrou, criança magrinha ou gordinha também pode ter colesterol alto. Tudo depende da alimentação? Sim, os hábitos alimentares, eles são os responsáveis realmente para que você tenha um equilíbrio. O colesterol ruim e o colesterol bom. O colesterol ruim, ele não pode extrapolar, superar a quantidade do colesterol bom. Então, em casa, nós deveríamos estar, como família, apoiando todos. A criança, ela tem realmente muita dificuldade, mas ela tem que ter alguém que a oriente. E, às vezes, o adulto, ele já está desorientado alimentarmente e ele vai, então, passar aquela falta de orientação para seus filhos. Então é um momento assim muito apropriado para que a gente consiga fazer uma reeducação alimentar. Porque há uma diferença de você ter dietas, né? Porque tudo que se come de ruim de colesterol é uma dieta. E aquilo, quando você quer mudar e quer consumir o alimento mais ideal, também é uma dieta. Mas quando a gente pensa no nome dieta, fica assim um termo muito pejorativo. Então, o melhor seria nós nos reeducarmos alimentarmente e botar equilíbrios, né? A criança, ela não aprende, não nasce e já nasceu aprendendo a comer vegetais, frutas. Ele precisa de alguém que a ensine. A família tem que dar um bom exemplo, Exatamente. né? Tudo tem que começar pela família, pelos pais, pelos parentes. Agora, o consumo exagerado, né, desses alimentos industrializados é o responsável pela diabetes, pela obesidade, pela hipertensão e pelo colesterol em crianças e adultos? Sim, nós podemos também dizer que os embutidos, né, são muito responsáveis para elevar o colesterol ruim, que, como eu falei, a concentração do colesterol ruim não pode extrapolar o colesterol bom. Então, o colesterol ruim, ele forma placas dentro das artérias. E essas placas de gordura, elas vão se oxidando. Então, isso é que faz o mecanismo de entupimento. Então, seria bom os pais, eu, você e todo mundo, consumirmos alimentos que tenham uma coloração mais arroxeada, esverdeada, porque são as antocianinas, substâncias presentes nesses alimentos arroxeados ou esverdeados. Essas antocianinas, elas vão ajudar com que essas placas de gordura não se oxide e não fiquem endurecidas nas artérias. E o que pode ser mudado? Desculpa. Então, colocar no cardápio, na rotina, alimentos assim, como por exemplo, as frutas. Casca de uva tem antocianinas, que vai proteger, ajudar a que essas placas não fiquem endurecidas, oxidadas. E consumir gorduras mais vegetais para poder melhorar o colesterol bom. Né? Os níveis de colesterol bom podem ser melhorados para poder ele fazer o balanço em relação ao colesterol ruim. E só se encontra se você consumir azeite de oliva. E as crianças não gostam de consumir isso porque o pai, a mãe não gosta, não ensina. E também consumir, por exemplo, a berinjela com a sua casca. Fazer vamos supor, uma torta, uma lasanha de berinjela, né? Porque eu gostaria assim de citar alimentos que vai contribuir para baixar o colesterol ruim, não ajudá-lo a oxidar dentro da artéria. Casca da uva, a uva com a casca, a berinjela com a casca, o repolho roxo, a couve nossa, aquela couve que está lá na feira, também o açaí. Tem um estudo, inclusive paraense, dizendo que quem consome
180 ml a 200 ml de açaí no dia, que não seja na hora das refeições, tipo no almoço, que seja num lanche, né, entre refeições principais, esses 180 a 200 ml de açaí, que contém antocianinas, vai ajudar o colesterol ruim não se emplacar, e a gordura presente no açaí vai ajudar o colesterol bom a melhorar. Então, pode reduzir o colesterol. Estudos já comprovam isso. Agora, uma pergunta que eu quero lhe fazer, eu sei que todo mundo lá em casa está esperando. A gente já sabe, como eu falei, que as crianças elas têm resistência, não gostam muito de comer verduras, ainda mais, né, com uma infinidade de guloseimas que nós temos por aí. O que fazer para que essa criança passe a ter hábitos de comer alimentos saudáveis, né? O que os pais podem fazer para que aquele alimento saudável possa atrair o paladar dessa criança? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na criança, aquela que quer ser prevenida em relação ao colesterol, que ele faça consumo de frutas e hortaliças de uma forma que agrade, talvez num suco, ou um refogado, ou a vapor, misturado com alguma outra coisa para agradar um pouco o paladar. E, por exemplo, fazer trocas de sobremesas, que nem mousses e cremes que tem alto teor de colesterol, como creme de leite e leite condensado tem alto teor de colesterol. Então, fazer trocas, substituir pelo iogurte desnatado, que é sem a gordura, sem o colesterol, e misturar com frutas que vai agradando o paladar daquela criança. É criar. Na verdade, é tirar tempo para criar a sua rotina alimentar. Ou buscar ajuda de alguém que possa oferecer. A gente sabe que tem oficinas na cidade para isso, né? Para os pais, para as famílias, para as crianças. Então, é ajudar as trocas. E quem está se prevenindo poderia estar usando um pouquinho lá da sua sobremesa no final de semana, no decurso da semana não. Agora, quem já tem o diagnóstico, quem já está com o diagnóstico que o colesterol está alto, colesterol ruim alto, ele tem que radicalizar. Cortar, entendeu? A família tem que ajudar a radicalizar, porque aí vai ter que tirar queijo, manteiga, sorvete, aqueles salgados industrializados, os embutidos, né? Aquela coisa da mortandela, do presunto, vai ter que tirar. A pele do frango, as frituras. Então aí vai ter que radicalizar para poder tratar. Então, pronto, eu conversei com a nutricionista Leonice Almeida. Eu queria rapidamente, antes de a gente encerrar, que a senhora desse uma dica, né, de alimentação, de uma sugestão de cardápio para o café da manhã, para a janta, para o almoço, para a janta, para as crianças que estão em casa rapidamente. Então, as crianças poderiam consumir frutas em formas de suco ou de shake. Quem não gosta de mastigar a fruta. Suco no café da manhã, o pão integral, que a base de fibra também, que nós não falamos, mas a fibra ajuda a reduzir ou a não absorver todo o colesterol consumido na refeição, e as fibras se encontram